a verdadeira razão pela qual um problema derruba a sua rotina inteira. Eu quero te contar uma coisa que aconteceu com uma aluna minha, e se você já sentiu que quando uma coisa dá errado no seu dia, o dia inteiro desmorona, presta atenção nos próximos 15 minutos, porque eu vou te mostrar exatamente por que isso acontece. E não é falta de organização. Se você já viveu isso, alguém ficou doente, ou surgiu um imprevisto no trabalho, ou você simplesmente dormiu mal, e de repente parece que o dia inteiro foi pro ralo, não só aquilo que deu errado, mas tudo, sua alimentação, seu treino, seu momento de descanso, até o humor com as pessoas que você ama. Hoje eu vou explicar o nome disso, por que isso acontece com você especificamente e não com todo mundo do mesmo jeito, e o que isso realmente significa sobre a sua rotina. Fica até o final, porque eu vou te mostrar uma diferença que muda tudo na forma como você vai lidar com isso a partir de agora, e eu ainda vou trazer um exercício simples e prático de como você pode já aplicar na sua rotina hoje. Me conta aqui nos comentários quando foi a última vez que uma coisa deu errada e puxou o resto do seu dia, e às vezes até a semana junto. Deixa eu te contar um exemplo bem real. Imagina que você acordou decidida. Hoje vai ser diferente. Eu vou treinar, vou comer bem, vou adiantar aquele trabalho e ainda ter um tempinho para o meu projeto pessoal à noite. Só que aí o despertador não toca. E de repente, quando você dá conta disso, você já está super atrasada e para piorar, você ainda acorda com uma enxaqueca forte. O que acontece? O treino não rola. Amanhã eu compenso. A alimentação vira, vou comer o que der. Não tenho cabeça para pensar em comida saudável hoje. O trabalho vira aquele modo de apenas apagar incêndio o dia inteiro. E à noite, quando finalmente você teria um tempinho para você, para fazer aquele projeto pessoal, você já está tão esgotada que só quer desabar no sofá com o celular na mão. A maioria das vezes é nesse momento que aquelas frases negativas não tem jeito mesmo, sempre acontece alguma coisa para estragar, nunca consigo manter nada. E o pior não é nem o imprevisto em si, mas a dúvida se será que eu sou o problema? E eu preciso te dizer uma coisa agora, antes de continuar. Você não é o problema. E o que eu vou te mostrar agora vai provar isso para você de um jeito bem racional e bem prático. Isso que eu acabei de descrever tem nome e eu chamo de rotina negativa. É quando um problema em uma área da sua vida, trabalho, saúde, família, o que for, se espalha e derruba as outras áreas junto. Mesmo que elas não tenham nada a ver com o problema original. Pensa assim, imagina que a sua vida é dividida em categorias: saúde, trabalho, família, finanças, lazer, desenvolvimento pessoal. Se essas categorias estivessem organizadas como peças de dominó, uma do lado da outra encostadas, quando uma cai, ela derruba a próxima, que derruba a próxima, que derruba a próxima. Um imprevisto no trabalho derruba a saúde, que derruba o humor, que derruba a família, que derruba o seu tempo para você. Só que aqui está o ponto mais importante que eu quero que você entenda hoje. Isso não é normal e também não é obrigatório. Existe uma diferença entre ter as categorias encostadas uma na outra, onde um problema sempre derruba todas,
e ter as categorias conectadas, mas independentes. Repara, quando você acorda atrasada e com dor de cabeça, você pode faltar no seu compromisso de trabalho. Isso é uma consequência natural, ok? Faz parte. O problema não é isso. O problema é quando, por causa disso, você também larga o treino da semana inteira, também não bebe água direito, também esquece de pagar uma conta, também cancela aquele café com a amiga que você já tinha remarcado 2 vezes. Um imprevisto vira um terremoto em vez de virar só um imprevisto. E aqui entra a pergunta mais importante que eu quero te fazer hoje. Por que isso acontece justamente com você? Porque tem mulher que passa por um perrengue desses e no dia seguinte já retomou tudo, e outras, como talvez seja o seu caso, ficam a semana inteira, às vezes até um mês, tentando se recuperar de um dia ruim. Eu vou te explicar isso agora e eu prometo, não tem a ver com força de vontade. A verdade é a seguinte: quando a sua rotina não tem uma estrutura que separa as categorias da sua vida, tudo fica dependendo do seu estado emocional do dia. Se você está bem, tudo funciona. Se uma categoria balança ou falha, todos os outros vão junto. Porque na prática não existem categorias. Existe um bloco só, um bloco gigante chamado minha vida. E quando uma parte dele treme, o bloco inteiro treme. Isso não tem nada a ver com você ser desorganizada, fraca ou sem força de vontade. Tem a ver com o fato de que ninguém nunca te ensinou a construir uma rotina onde as categorias da sua vida sustentam uma a outra, em vez de derrubarem uma a outra. E é por isso que planner bonito, aplicativo de produtividade, lista de tarefas não resolvem isso. Porque essas ferramentas assumem que a sua vida vai seguir um script perfeito sem imprevisto. E a sua vida, a vida de qualquer mulher, principalmente depois dos 40, com filho, com trabalho, com casa, com as próprias questões de saúde emocionais, com os pais ficando idosos. Isso não segue script perfeito. Imprevisto vai acontecer sempre. A pergunta não é como evitar imprevisto. A pergunta é o que acontece nas outras áreas quando ele chega. Então, se até hoje você sentiu que não consegue manter nada, eu preciso que você ouça isso com atenção. Você não falhou em manter uma rotina. Você nunca teve uma estrutura desenhada para suportar imprevistos. São coisas completamente diferentes. Agora que você entende o que é a rotina negativa e por que ela acontece, eu quero te fazer pensar em uma coisa. Como seria a sua vida se um imprevisto continuasse sendo só um imprevisto? Se você acorda atrasada com enxaqueca e conseguisse contornar esse imprevisto de forma que ele não derrubasse a semana inteira. Se um perrengue no trabalho bagunçasse só o trabalho daquele dia e não sua saúde, seu sono, seu humor com a família. Isso é possível. E não é sobre ter uma vida sem imprevistos. Imprevisto sempre vai existir. Você sabe disso melhor do que ninguém. É sobre ter uma estrutura onde as categorias da sua vida são conectadas, mas não dependentes umas das outras. Onde um tropeço numa área não é motivo para sabotar todas as outras.
O filósofo Sêneca já dizia: não é porque as coisas são difíceis que nós não ousamos. É por não ousarmos que as coisas se tornam difíceis. Quando uma categoria da sua vida sofre, você precisa mais do que nunca de apoio das outras categorias. Se você tem a categoria família, saúde, finanças, lazer, trabalho, autodesenvolvimento, organização, você tem 8 categorias fluindo e de repente uma delas sofreu. Você acordou atrasada e com enxaqueca. Você abalou a categoria organização e saúde, mas você ainda tem 6 categorias saudáveis. Percebe que agora a sua chance de continuar com uma rotina fluindo é muito maior? E por mais frágil que você ainda possa estar, você ainda tem o apoio das outras categorias. Porque a sua vida não está presa num bloco, mas sim em categorias. Eu venho estudando e trabalhando isso há anos, comigo e com mulheres 40 a mais que viviam exatamente essa sensação de apagar incêndio o tempo todo. O que eu percebi é que não existe uma fórmula mágica de produtividade que resolve isso. Existe um jeito de organizar a rotina de forma que você viva uma rotina positiva. E é o que eu e a minha irmã falamos aqui nesse canal. Então agora eu quero trazer para você uma forma de você começar a organização da sua rotina através de categorias conectadas, porém independentes. Então você vai fazer a pizza da rotina. Eu vou mostrar agora aqui como que você pode fazer a pizza da sua rotina. Então a gente vai fazer um círculo. Nesse círculo, a gente vai dividir em 8 nos pedaços da pizza. E agora a gente vai descrever as categorias da vida dentro desses pedaços. A saúde engloba a alimentação, os exercícios físicos, tá indo no médico fazer os check-ups anuais. O trabalho, você gosta do trabalho que você faz? Financeiro, como que está as finanças? O lazer, tem lazer dentro da sua rotina? Organização, como é a organização da sua casa, dos seus pertences, das suas coisas? Autodesenvolvimento é toda a habilidade que você treina, leitura, tocar algum instrumento musical, aprender um idioma, tricô, crochê, tudo que você aprende uma habilidade entra aqui na categoria autodesenvolvimento. Família e espiritualidade. Agora a gente vai pontuar, lembrando que perto da borda significa muito bom e aqui no centro significa não muito bom. Agora você se pergunta, como está a sua saúde? Poxa, tá mais ou menos. Então a gente coloca no meio. Como que tá o trabalho? Não tô muito feliz. Como que está o financeiro? Nossa, podia estar melhor. Como que está o lazer?
péssimo, não tenho lazer na minha rotina. Como que está a organização da sua casa? Tá mais ou menos. Como que está a questão da habilidade? Você treina alguma habilidade? Faz algum exercício para a mente? Mais ou menos. Como que está a questão família? Está indo. A espiritualidade. Se eu tivesse mais tempo, eu olharia para essa categoria. Uma meditação, Tai Chi Chuan, Qigong. Depois que você tem todas as categorias avaliadas, é o momento de você juntar todas elas. O ideal é que você tenha um círculo na ponta da borda da pizza, que significa que todas as categorias estão boas. Mas quando você tem algum desnível em algum lugar, você consegue trazer para a sua consciência a categoria que está merecendo a sua atenção. Se falta lazer, está na hora de colocar dentro da sua rotina. Só nesse exercício você traz para a sua consciência as categorias da sua vida que merecem atenção. A escritora Julia Cameron, no livro O Caminho dos Artistas, chama essa prática de torta da vida. E o escritor Dale Carnegie chama de roda da vida. Um exercício em literatura comprovada. Então já pega o papel para você começar a fazer a pizza da sua rotina. Como ela está. Antes de eu ir, eu quero te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo uma palavra que representa como você se sente quando a rotina negativa acontece com você. Pode ser exausta, culpada, sozinha, travada. Lembrando, a rotina negativa é quando vem algum imprevisto que derruba todas as outras categorias juntas. E se esse vídeo fez sentido para você, se você se reconheceu em algum momento aqui, manda para uma amiga que também vive nesse ciclo de um problema derrubando o dia inteiro, a semana inteira. Ela vai agradecer. Muito obrigada e até o próximo vídeo.